A Kraft Heinz é hoje uma das maiores empresas do setor alimentício do mundo. Com um valor de mercado de mais de 30 bilhões de dólares e atuando em mais de 40 países, a empresa tem um vasto portfólio que inclui marcas como a Heinz, a Quero, a Hemmer e a BR Spices. Em 2024, a companhia registrou um lucro de quase 3 bilhões de dólares, o que, apesar de parecer um número impressionante, veio bem abaixo das expectativas do mercado. Grande parte desses resultados mais fracos se devem a um número cada vez maior de pessoas pelo mundo optando por comer menos comidas industrializadas e buscando por opções mais saudáveis. O curioso disso tudo é que a companhia que originou a Heinz começou com uma plantação familiar que queria justamente vender alimentos mais naturais e com melhor qualidade para a população. Mas como que esse negócio familiar do século passado acabou se tornando um império global dos alimentos industrializados? Eu sou Revel, você está no VP Capital e hoje vamos falar sobre a história da Heinz. A Kraft Heinz, conhecida mais popularmente como Heinz, iniciou suas operações há mais de 150 anos, numa época muito turbulenta da história americana. O país viveu um período de recuperação e reconstrução após a violenta Guerra Civil, um evento que abalou as estruturas da nação e que ajudou a fundar o país como nós conhecemos hoje. No âmbito econômico, os Estados Unidos passavam por um rápido processo de industrialização, marcado pela construção da sua primeira ferrovia transcontinental, ligando o país de ponta a ponta e impulsionando o comércio nacional, além de criar novas oportunidades de trabalho. O país enfrentou nesse processo diversas dificuldades, como os conflitos com os povos indígenas a oeste e a exploração de mão de obra imigrante. Nessa época, muita gente migrava para os Estados Unidos em busca de condições melhores de vida, sem saber das condições precárias da maioria dos postos de trabalho. Foi nesse contexto que a família do jovem Henry Heinz chegou na América. Seus pais, John e Anna Heinz, eram imigrantes alemães, que se conheceram e se casaram em solo americano. John era dono na época de uma fábrica de tijolos na Pensilvânia, e foi lá que ele conheceu sua esposa Anna. Dessa união nasceu Henry Heinz, que na vida adulta se tornaria o criador de um dos maiores impérios do setor de alimentos do planeta. Henry foi um empreendedor desde o início da sua vida, tendo uma habilidade quase que sobrenatural de organizar ideias, memorizar nomes e ter uma visão bastante ampla da necessidade das pessoas à sua volta. Com 16 anos, ele administrava uma horta na casa dos seus pais e vendia os vegetais cultivados para os seus vizinhos de Pittsburgh e as lojas locais, sendo ele um garoto extremamente bem articulado e carismático, um vendedor nato. Aos 25 anos de idade, ele cria seu primeiro produto, um molho extra forte feito de raiz forte ralada, ou horseradish no inglês, que era uma espécie de wasabi. Essa receita, na verdade, era uma tradição da família da sua mãe, Anna, e que Henry decidiu comercializar com a autorização dela. Henry cultivava a raiz forte em um canteiro no jardim de seu pai. Na época, a maioria das empresas usava garrafas marrons para camuflar ingredientes de qualidade inferior. Já Henry engarrafava suas raízes em vidro transparente, para exibir de forma proposital a pureza de seu produto e criar uma sensação de confiabilidade para os seus consumidores. Foi durante esse período que ele iniciou sua primeira empresa, a Heinz Noble Company, com Clarence Noble, um dos seus melhores amigos. Apesar do esforço e dedicação dos dois, os negócios acabaram não dando muito certo devido a problemas financeiros ligados ao empréstimo bancário, e a empresa faliu antes mesmo de ter a visibilidade que Heinz queria. Muita gente poderia ter desistido depois desse primeiro fracasso, mas Heinz viu aquela falência como um pequeno obstáculo no caminho. Não aceitando a derrota, já no ano seguinte ele tentaria se aventurar de novo no mundo dos negócios, agora acompanhado de seu irmão John Heinz e do seu primo Frederick Heinz. Com a sua segunda empresa, os negócios começaram finalmente a se desenvolver. Em 1888, Heinz comprou a parte de seus dois sócios e resolveu tocar as coisas sozinho, reorganizando a empresa como H.J. Heinz Company. Esse também foi o ano da criação do famoso slogan 57 variedades, onde Henry se inspirou em um anúncio de uma loja de sapatos de Nova York que continha a frase 21 variedades na vitrine, enquanto ele passava de trem pelo local. Apesar de vender na época 60 tipos de ingredientes que não eram tão variados assim, ele escolheu o número 57 para seu novo slogan por achar que aquele era um número bastante sonoro e que captava a atenção e a curiosidade dos clientes, além do fato de que 57 era o seu número da sorte e o da sua esposa. Curiosamente, o slogan das 57 variedades de sabor só passaria a ser verdadeiro nos anos seguintes, conforme Heinz foi ampliando sua linha de produtos, criando de fato mais variedade entre eles e incluindo o que seria o seu mais importante produto. Nessa época, o ketchup já era amplamente vendido nas lojas de tempero. Só que a qualidade do produto era baixíssima e muita porcaria era adicionada na mistura para prolongar seu tempo nas prateleiras.
Além disso, na maioria das receitas, curiosamente os ketchups tinham como matéria-prima frutos do mar e cogumelos, e não tomate, algo que iria mudar com o tempo. Heinz, que prezava pela excelência dos seus produtos, queria lançar um ketchup à base de tomate que tivesse uma qualidade superior, que recebesse menos conservantes e que fosse mais natural que os demais. Além disso, os ketchups à base de tomate antigamente eram feitos sem uma seleção específica de tomates. Tanto tomates maduros quanto tomates verdes e até mesmo tomates podres eram usados nas misturas, o que deixava o sabor do produto final bastante inconsistente. Henry percebeu que ao selecionar os melhores tomates e usar apenas os mais bonitos e maduros, ele poderia melhorar significativamente a qualidade do ketchup. Os tomates maduros têm um maior teor de açúcar natural, além de ter uma acidez menor, resultando em um sabor mais doce e equilibrado, sem a necessidade de adição de adoçantes artificiais. O produto final acabou conquistando o público. Além disso, essa mudança ajudou a eliminar a necessidade de conservantes químicos, como o benzonato de sódio, que era bastante usado na época para conservar alimentos, mas que fazia bastante mal à saúde. Então, muito embora não dê para dizer que Henry criou o ketchup, ele definitivamente foi um dos maiores responsáveis pela popularização do ketchup que a gente tem nas prateleiras hoje. O ketchup rapidamente desbancou os pickles em conserva e se tornou o novo carro-chefe da Heinz. A Heinz desde cedo já oferecia a seus colaboradores um ambiente de trabalho bastante agradável e incomum para a época. Esse ambiente incluía vestiários com armários individuais, água corrente quente e fria, uma manicure semanal para os colaboradores que manipulavam alimentos, além de serviços de saúde gratuitos a todos os seus funcionários, numa época em que planos de saúde eram algo raríssimo em empresas. Então, em uma época em que era o comum explorar a mão de obra dos imigrantes, a fábrica da Heinz era quase que um paraíso na Terra, estando a anos-luz na frente das concorrentes. Sob a liderança de Henry, a empresa foi pioneira em processos de preparação de alimentos de forma higiênica e liderou uma campanha bem-sucedida de lobby a favor do Pure Food and Drug Act de 1906. A Pure Food and Drug Act, também conhecida como Wiley Act, foi a primeira de uma série de leis super importantes que focavam na proteção do consumidor de alimentos. As leis foram instauradas pelo Congresso americano, e elas acabaram dando origem, no final das contas, à FDA, ou Food and Drug Administration. O objetivo do FDA era proibir o comércio interestadual e a importação de alimentos e medicamentos que de alguma forma haviam sido adulterados ou rotulados de forma errada ou enganosa. A lei determinava que agências regulatórias dos Estados Unidos inspecionassem os produtos e acionassem os agentes da lei caso houvesse alguma irregularidade. Os infratores seriam presos e julgados. Do dia para a noite, várias empresas do setor alimentício quebraram ou foram interditadas. Acabava aqui o faroeste dos alimentos em solo americano, e apenas as empresas mais certinhas, como a Heinz, continuaram operando. Empresas que priorizavam os processos de higiene e qualidade de produto. Em 1908, Henry abriu sua primeira fábrica de processamento de alimentos fora dos Estados Unidos, na cidade de Leamington, no Canadá. A partir daqui, a marca iria se expandir cada vez mais para outros países como Alemanha, Espanha, Inglaterra, Austrália e Japão. Em 1914, o Heinz Salad Cream foi inventado na Inglaterra, sendo outro produto de enorme sucesso da marca, que já no seu primeiro ano estava sendo produzido numa quantidade de 10 mil toneladas na Inglaterra. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. Henry agora já era um homem bastante rico e idoso, e acabou falecendo na sua casa no dia 14 de maio de 1919, por conta de uma pneumonia. Seu filho Henry Heinz II tomou seu lugar e continuou a tocar o império do seu pai. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Heinz contribuiu com alimentos enlatados para os soldados do fronte, especialmente para as tropas britânicas e americanas. Durante esse período, a marca se tornou associada a uma ideia de alimentação prática e confiável pelas Forças Armadas. Depois disso, tivemos a Grande Depressão, que começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo. E num período onde as famílias lutavam para conseguir manter-se alimentadas, a Heinz adicionou sopas de alta qualidade e alimentos para bebês à sua linha de produtos. A decisão de criar essa nova linha de produtos acabou se provando super acertada, e esses novos produtos acabaram se tornando itens permanentes nas prateleiras do Reino Unido.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Jack Heinz liderou a empresa como presidente e CEO para ajudar o Reino Unido a combater a escassez de alimentos. Sua fábrica em Pittsburgh foi convertida por um tempo para fabricar planadores para o departamento de guerra. Já nos anos pós-guerra, Jack Heinz expandiu a empresa, desenvolvendo fábricas em vários países estrangeiros e ampliando significativamente sua presença internacional. Ele também adquiriu as empresas Ore-Ida e Starkish Tuna. Em 1946 aconteceu o primeiro IPO da companhia. E em 1957, a Rainha Elizabeth concedeu à empresa uma Royal License. Isso significava que agora a empresa seria a fornecedora oficial dos alimentos para as residências reais. Em 1959, Frank Armour, um dos funcionários mais antigos da Heinz, foi eleito presidente e diretor de operações da empresa, sendo o primeiro a estar no cargo sem ser um membro oficial da família. Ele se tornou vice-presidente da Heinz em 1966, e depois tornou-se o presidente e CEO da subsidiária Ore-Ida Foods. Em 69, Tony O'Reilly entrou para a subsidiária do Reino Unido, e ao longo dos anos foi sendo promovido diversas vezes, sendo presidente da companhia em 73, CEO em 79 e depois voltando à presidência em 87. Entre 1981 e 1991, os negócios cresciam cada vez mais, e em alguns de seus anos a Heinz teve retornos anuais que batiam na casa dos 28%, o que até hoje é algo impressionante e que mostrava a robustez e o potencial de crescimento do negócio. No entanto, a partir dos anos 2000, a concorrência aumentou com a consolidação de diversas cadeias de supermercado, o crescimento de marcas próprias de alimentos e a expansão de grandes varejistas como a Walmart. E esse não era o único problema da Heinz. Por fabricar produtos alimentícios que dependem totalmente de matérias-primas agrícolas como tomates, cebolas e pimenta, a empresa teve muitos perrengues no finalzinho dos anos 90 por uma sucessão de colheitas ruins e de uma dificuldade de conseguir comprar bons produtos em grandes quantidades. A flutuação desses itens e as taxas de impostos pelos governos locais afetavam diretamente o preço das remessas. Taxas, no geral, sempre são uma pedra no sapato dessas grandes empresas. E de lá pra cá as coisas não melhoraram muito, agora que a gente vive uma verdadeira guerra de taxas entre o Trump e a China. Se o Trump ferrar com a economia americana, vai abrir pra gente o melhor precedente de enviar dinheiro pro exterior da história, não é isso? Se a gente estiver enviando e comprando Estados Unidos barato, é uma coisa que nunca aconteceu. Se der certo a estratégia, se tiver posicionado em dólar também, bom demais. Se der errado a estratégia pra ele, mas der certo pra China, se tá posicionado em ETF chinês, bom demais. Por isso que o bom investidor, ele faz o quê? Independente do cenário, ele se adequa e coloca dinheiro. Na UVP, a gente ensina sobre China, ó, muito tempo. A gente ensina sobre investimento em Ásia, Índia, Estados Unidos, não quando o dólar estava 6,30, quando os influenciadores começaram a mandar você colocar dinheiro em dólar. Aqui no canal, a gente fala sobre empresas dolarizadas, ó, desde o começo, né? Desde 2019. E quem faz a UVP tem o módulo de investimento internacional desde sempre. E tem também o módulo de investimento nacional. E tem também a aula de geopolítica para compreender esses fenômenos todos. Então, a UVP tem passado por uma expansão gigantesca. Se você quiser fazer parte, né, ter acesso a essas aulas, pagando o mesmo preço que anteriormente, e detalhe, com todos esses reajustes, obviamente, nós vamos reajustar o valor em breve. Você vai entrar aí, auvp.com.br, o maior treinamento de investimento do Brasil, obviamente, só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta nem preencher o questionário, a não ser que você mora com sua mãe, que seu pai não precisa desse dinheiro, né? Por quê? Quem investe aí 500, R$ 1.000, já começa a se beneficiar da UVP porque ela tem uma plataforma própria de investimentos que dá cashback para você em todos os seus investimentos de renda fixa. Então, a taxa que viria pra gente, a gente te devolve, só por você ser aluno ou cliente da consultoria. Apesar de todas as adversidades, a Heinz continuou expandindo sua rede, não só aumentando sua linha de produtos, mas também comprando empresas menores, para acabar com a concorrência e aumentar o seu próprio império. Já consolidada no mercado, a Heinz olhava para o futuro e para oportunidades que surgissem de novas aquisições e parcerias, assim como possíveis fusões. Em 2009, a fábrica da Heinz Beans em Kew Green, especializada em feijões enlatados, completou 50 anos. Para celebrar esse momento, a empresa convidou a Rainha da Inglaterra e o Duque de Edimburgo. Os membros da realeza fizeram sua primeira visita à fábrica, e a rainha em pessoa inaugurou uma nova operação de embalagens da marca. No ano seguinte, a empresa criou um centro de pesquisas e desenvolvimento na Holanda, com o objetivo de se aprimorar e entender o comportamento e necessidade de seus clientes. Uma equipe de chefes e especialistas em culinária se juntaram para fazer novas pesquisas. Essas pesquisas acabaram desenvolvendo um grande número de produtos, desde a criação da garrafa invertida nos anos 80, que facilitou o despejo de molhos, até a adoção de produtos orgânicos e da redução do sal e açúcar em 2010. Em 2002, a Heinz anunciou a venda de duas marcas suas, a Starkist e a Nine Lives para Del Monte Foods. Em 2013, a 3G Capital e a Berkshire Hathaway pagaram 23 bilhões de dólares para adquirir a Heinz.
com a 3G assumindo a administração da empresa. A 3G, conhecida por sua estratégia de reestruturação de empresas, reduziu diversos custos de operação e se concentrou em aumentar a eficácia operacional da Heinz, o que incluiu a demissão de 600 funcionários da América do Norte. Em outubro de 2013, a rede de fast food McDonald's anunciou que encerraria seu relacionamento de 40 anos com a Heinz, após o ex-presidente do Burger King, Bernardo Ries, se tornar o CEO da Heinz. E um detalhe aqui que vale a pena se mencionar é que com a compra da 3G e da Berkshire, a Heinz voltou a ser uma empresa de capital fechado. A 3G queria ajeitar a casa e fazer mudanças internas antes de abrir o capital da companhia de novo. A Kraft Heinz Company, o gigantesco conglomerado de alimentos e bebidas que nós conhecemos hoje, foi criado em 2015 pela fusão da Heinz com a Kraft Foods. A Kraft Foods é uma outra empresa centenária que começou como uma pequena venda de queijos em Chicago, e que acabou se tornando também uma gigante global dos alimentos como a Heinz. Foi apenas depois dessa fusão que a empresa foi listada novamente na bolsa, não fazendo um IPO clássico, mas sim uma conversão das ações que já existiam das antigas empresas, agora com um novo ticker. O objetivo dessa fusão era transformar as duas empresas em um único e colossal conglomerado. Uma gigante do setor alimentício que agora conseguiria baratear diversos custos de operação, interligando suas fábricas e redes de distribuição. Isso acabou dando muito certo, e nos anos seguintes a Heinz inovou em produtos e se reinventou de diversas formas, passando a utilizar materiais recicláveis nas suas embalagens e definindo um prazo até esse ano para que a maioria das suas embalagens fossem feitas com materiais recicláveis. A Heinz também lançou no Reino Unido a embalagem chamada Heinz Eco-Friendly Sleeve Multipack, que foi responsável por remover 550 toneladas de plástico das prateleiras dos supermercados. Durante a pandemia, a Heinz ajustou sua produção para atender ao aumento repentino das demandas por alimentos básicos, com muita gente correndo para as prateleiras e estocando comida em casa. E após esse pico na demanda, a empresa enfrentou uma queda vertiginosa nas suas vendas, resultando em um prejuízo líquido de 25 milhões no segundo trimestre de 2021. Durante esse período conturbado, a Heinz vendeu sua divisão de nozes, incluindo a marca Planters, para Hormel Foods por pouco mais de 3 bilhões de dólares, e no mesmo ano adquiriu a Hammer, empresa brasileira especializada em condimentos e molhos, que tem como seu produto mais famoso aqui no Brasil a maionese, e é a principal concorrente da maionese Hellmann's. A Heinz atualmente vem enfrentando muitas dificuldades no mercado, principalmente pelo crescente número de pessoas adeptas de um estilo de vida mais saudável. As pessoas têm diminuído o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados e congelados, como molhos prontos e alimentos que por anos foram os carros-chefes da empresa, como ketchup, mostarda e maionese. Isso vem se refletindo no preço das ações e demonstra uma necessidade de adaptação a um novo público. No ano passado, a empresa enfrentou uma queda nas vendas líquidas de 3%, com uma desaceleração ainda mais acentuada no quarto trimestre, onde as vendas diminuíram 4%, totalizando 6 bilhões e meio de dólares em receita. Para 2025, a empresa não está demonstrando grandes expectativas de recuperação. Com uma previsão de crescimento modesto na venda de seus produtos, os investidores estão meio desanimados com as perspectivas para o futuro, já que o cenário não anda muito otimista para a Heinz. Que a Heinz tem uma história de sucesso é inegável, mas a pergunta que fica é: como que esse império vai se reinventar e se adaptar para um mercado cada vez mais exigente que prefere se alimentar de forma mais saudável? Isso provavelmente só o tempo vai dizer. Mas apesar dos pesares e de resultados recentes um pouco decepcionantes, a companhia continua tendo lucros bilionários anuais, tendo um longo histórico de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Para investir na Kraft Heinz, você pode comprar as ações da companhia diretamente na Bolsa Americana pelo ticker KHC, ou via BDR no Brasil com o ticker KHCB34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!